Noite com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. É com muito amor no coração, respeito por você, que sempre tem estado ligado conosco em nossas transmissões. E eu, pastor Isaías, fundador do ministério Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, entro na sua casa, na sua empresa, com a permissão do Divino Espírito Santo, com mais um momento de fé. Amados, eu quero desejar a todos uma ótima noite. Eu sei que para muitas pessoas é uma noite talvez de muitos pensamentos, né? Organização para amanhã, Juiz de Fora sobre decreto municipal, lockdown e muitas cidades mineiras, e a incerteza, a instabilidade é muito grande. Mas no meio de tantas lutas, batalhas, nós não podemos perder a nossa fé em Cristo Jesus jamais. No meio dessa bandalheira toda, somente Jesus ele é a nossa esperança, só Ele é a nossa força, só Ele é a nossa fortaleza. Então vamos nos apegar a Cristo, cada dia mais forte, cada dia mais firme com Ele, determinados a vencer as batalhas da vida. Eu quero, nesse momento muito especial, mandar um abraço carinhoso para todos os membros da nossa igreja que hoje esteve junto com a gente. Santa Ceia às 8 horas da manhã, Santa Ceia às 5 horas da tarde, e foi um domingo agraciado pela presença de Deus. Eu agradeço a todos que estiveram conosco hoje e a todos que têm se mantido tão fiel a Jesus e ao ministério, caminhando junto com a gente, presente, ali se preocupando com a igreja. E eu agradeço muito a Deus por isso. Não é mérito meu, não é mérito da pastora Conceição, isso é mérito de Jesus na vida da gente, amém? Eu agradeço e peço a Deus que Deus honre muito você, toda a sua casa e todos os seus projetos. Meus queridos, eu quero deixar uma palavra reflexiva, eu quero falar para você. Amanhã e quarta-feira, nós ainda estamos sob decreto municipal, a igreja está podendo abrir por enquanto só aos domingos, né? Mas amanhã, segunda-feira e quarta-feira, eu estarei dando atendimento espiritual das 5 da tarde até as 7 da noite. Das 5 da tarde às 7 da noite. Na sexta-feira, nós estamos ali dando atendimento das 9 da manhã até as 11 horas. E à tarde, das 17 às 19 horas. Então, quero convidar você, em nome de Jesus, para você estar conosco. Olha, pastor, eu preciso de uma oração. Não temos culto presencial, mas eu estou ali na igreja orando pela sua vida. Se você precisar de uma oração, é só você passar ali, né, na Comunidade Evangélica Manancial de Bênçãos, no bairro Progresso, na rua Vitar Maria de Oliveira, 310. Segunda e quarta, das 17 às 19 horas. E na sexta-feira, das 9 da manhã até as 11 horas. E depois das 17 às 19 horas. Amém? E eu quero convidar você também, não perca os programas de rádio essa semana. Será uma semana evangelística. Será uma semana que nós vamos estar ali orando pelas famílias, e uma semana de palavra evangelística. Vai ser muito forte semana. A Rádio Web Carinho, nós estamos ali com o nosso programa Poder Sobrenatural da Fé já há praticamente 9 anos, né? Das 13 às 14 horas de segunda a sexta. Meus amados, quando cheguei em casa hoje, eu, tomado de uma alegria muito grande, pelos 2 cultos, pela palavra, graças a Deus, pelo envolvimento da igreja, o Senhor acabou me trazendo para um texto sagrado. Filipenses capítulo 1, versículo de número 3 até o versículo de número 7. Filipenses 1, versículo 3 a seguir até o 7. A palavra de Deus, ela diz assim para mim e para você: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Como tenho por certo sentir isto de vós todos, porque vos retenho em meu coração.
pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Meus amados, quando eu pego essa palavra, eu fico pensando do apóstolo Paulo, um homem de tamanha envergadura, um homem de tamanho conhecimento, um homem usado por Deus em extremo. Esse homem tinha um relacionamento com a igreja de Filipos, que era uma igreja da Macedônia, uma das igrejas da Europa. E Paulo, ele era sustentado, amparado por esta igreja. Paulo, quando escreve essa carta, foi na sua primeira prisão. Paulo escreve essa carta de dentro da prisão, para consolar essa igreja, que estava sentindo falta do apóstolo, que estava sentindo falta daquele missionário, que estavam tristes porque ele estava preso. Não pensa que o levante contra a igreja de Cristo é de agora. Nós estamos vendo no mundo inteiro as organizações governamentais se levantar unicamente contra a igreja cristã evangélica. Se levantar contra homens de Deus, contra mulheres de Deus. E isso não é de hoje. Isso já vem de mais de 2000 anos, que essa perseguição é grande. A perseguição foi tão grande que Jesus foi crucificado com facilidade na cruz. Por quem? Pelos religiosos, que não aceitavam a palavra de Deus. Mas esse apóstolo, o apóstolo Paulo, que me chama a atenção, que ele poderia se sentir a última Coca-Cola do deserto e dizer: essa igreja tem mais que me abençoar mesmo, eu a fundei, eu tenho dado a ela suporte espiritual, né? Eu tenho dado a ela a palavra. E Paulo tinha um cuidado tão grande com essa igreja, que passados uns anos começou a se infiltrar gente dentro dessa igreja, querendo plantar heresias dentro da igreja. E Paulo advertiu eles, Paulo os aconselhou, Paulo os alertou, porque o cuidado de um pastor com as ovelhas é assim. Muitas das vezes uma pessoa fica chateada com o pastor na igreja, quando o pastor pede essa pessoa para se afastar de algumas coisas, quando a palavra de exortação sai para corrigir. Pessoas que não dão o braço a torcer se sentem tão santos que eles erram e acham que os erros deles são comuns, são normais, quer que todo mundo os aceite. E é aí que é interessante, quando eu pego essa palavra, que Paulo está dizendo para os membros dessa igreja, para os amigos, para aqueles que tinham envolvimento direto com essa igreja: dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós. Paulo lembrava deles todos os dias, nas suas orações, nas suas súplicas. Isso, amado irmão, é algo que está faltando hoje dentro das igrejas. Gratidão. Gratidão, amor. O apego às pessoas e valorizar as pessoas que são verdadeiramente um canal de bênção. Porque na igreja nós temos algumas pessoas, algumas classes de pessoas. Nós temos os envolvidos e nós temos aqueles que verdadeiramente vestem a camisa, os comprometidos. O comprometido se preocupa com os problemas da igreja. O envolvido só aparece para a festa. A mesma coisa quando nós olhamos também outras duas classes: seguidores e discípulo. O seguidor só vai para comer pão, só vai para receber o milagre, mas o discípulo fica. O discípulo ouve a doutrina, o discípulo participa das atividades, o discípulo, ele verdadeiramente obedece à organização, à liturgia da igreja. O discípulo, ele é assim. Então nós olhamos para Paulo agradecendo, dizendo: eu me lembro de vocês todos os dias. E não era um lembrar com tristeza, era um lembrar com alegria. Porque mesmo Paulo atrás das grades, eles não deixavam de ir lá para levar donativos,
para levar suprimentos para ele e para pegar dele alguma instrução para a igreja. Porque mesmo Paulo dentro de uma prisão, Paulo continuava atuante, escrevendo, orando e ganhando almas dentro da prisão. Paulo não se limitava. Não era o espaço geográfico, não era a circunstância que mudava as atitudes daquele apóstolo, não. Ele continuava operante. Ele continuava atuante. Por isso que eu quero dizer para você nessa noite, é algo muito extraordinário. Porque nós vamos descendo a palavra do segundo versículo 4, diz: fazendo sempre com alegria oração por vós, em todas as minhas súplicas, pela cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Desde o primeiro dia eles cooperavam com Paulo. Desde o primeiro dia eles assistiam Paulo até aquele exato momento. E Paulo está dizendo para eles que ele fazia sempre com alegria. Amados, quando nós dobramos o joelho, nós devemos de trazer a igreja para junto de nós. A igreja para junto de nós. E quando a gente traz a igreja para junto de nós, nós oramos por todos que ali estão. Não é só por aquele que dá alguma coisa, mas para quem não tem condições de dar nada, de ofertar nada. Nós estamos ali para orar. Não é só aquele que sorri, que abraça, mas também aquele que está introvertido. Aquele que está angustiado. É o nosso dever e fazer com alegria para que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade e se sintam amados e acolhidos. Para uma pessoa sentir amado por Jesus, por Deus, começa com os líderes da igreja, quando nós envolvemos. No entanto, quando se há dentro de uma igreja uma situação desconfortante entre irmãos, até mesmo questões com o pastor da igreja, alguém, essa pessoa a gente deve rapidamente resolver isso, porque Jesus está voltando. Então você imagina, quando nós pegamos o versículo 5, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora, versículo 6, tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo está dizendo que aquele que começou a trabalhar o coração deles, começou a mudar eles, a lapidar eles, iria trabalhar neles até o dia da volta de Cristo. Então, quando Paulo está olhando, olha, eu tenho por certo isto mesmo. Aquele que começou em vós a boa obra, a aperfeiçoará. O Senhor a cada dia nos aperfeiçoa. Nós começamos a fazer uma boa obra para o Senhor. Nós começamos a fazer a obra com amor, com determinação. Nós começamos a pagar, de certa forma, um preço para ver a obra de Deus crescer, para ver Jesus operando ali no nosso meio, né? Para que a obra de Deus ela tenha êxito, que ela cresça. E aqueles que começaram a fazer uma boa obra, Deus aperfeiçoará essa obra até a volta de Jesus Cristo na nossa vida. Por isso quero falar para você, porque no versículo 7, Paulo disse assim: como tenho por justo sentir isto de vós, todos, porque eu vos retenho em meu coração. Pois todos vós fostes participantes da minha graça, tanto nas minhas prisões, como na minha defesa e confirmação do Evangelho. Paulo está dizendo que ele sentia por eles um carinho muito grande. Ele retinha eles em seu coração. Ele não perdia de jeito nenhum, né, a oportunidade de lembrar daquele povo com amor, com carinho, e sentia a falta de estar no meio deles. Porque Paulo foi um homem cheio do Espírito Santo. Uma pessoa cheia do Espírito Santo, ela carrega qualidades extraordinárias. Ela sente falta dos seus. Eu digo para você que nessa minha jornada, muitas pessoas já passaram por nós. Muitas pessoas deixaram marcas profundas de ingratidão, de inimizade, de dor,
de traição, sabe, de coisas ruins que a pessoa fabrica. Mas eu sempre falo com a pastora Conceição, nós somos pastores. E o pastor tem que entender a ovelha. A ovelha ferida, machucada, a ovelha que de repente ela caiu num buraco, nós devemos de resgatar e ter total paciência até que ela seja totalmente curada. Até que ela tenha condições de andar com suas próprias pernas. E aquele que permite, na maioria das vezes, que nós entremos em sua vida como o enfermeiro de Cristo, essas pessoas são muito abençoadas por Deus. E digo para você, como que eu valorizo e amo essa igreja que o Senhor colocou em minhas mãos. Comunidade Evangélica Manancial de Bênção não é mais uma igreja, é a igreja. Eu tenho um zelo, um carinho muito grande por esse ministério. Eu tenho um amor muito grande e oro sem cessar, leio, medito e mais do que tudo eu vigio nos meus sentimentos. Porque, amados, todos os dias um pastor, um líder de uma igreja, um obreiro, né, um diácono, ele é atingido, às vezes, pela ingratidão de muita gente. Mas eu estava até comentando outro dia com o meu irmão Clésio, né, que é um teólogo. Eu falei para ele, Clésio, eu comprei um livro evangélico, e nesse livro tem uma mensagem que foi deixada por Bob Marley. E Bob Marley, todos nós sabemos quem era ele, né? Mas Bob Marley deixou uma mensagem dizendo assim: neste mundo todos irão nos machucar, mas sempre existirá alguém que vale a pena você lutar por ele. Então eu quero dizer para você que a nossa vida cristã é tão tremenda. Eu vou até falar para você, Madre Teresa de Calcutá, ela escreveu uma frase, deixou uma frase assim: na vida nós plantamos árvores frondosas que vai dar sombra para todo mundo e talvez nós nunca teremos a oportunidade de assentar debaixo dela. Nós vivemos assim, abençoando vidas, sendo abençoados, né, criando laços, vendo laços sendo cortados, aliançando com pessoas e pessoas quebrando aliança. A vida é assim, mas sempre vai valer a pena você lutar por aqueles que querem Jesus, por aqueles que são fiéis e tentar até o último momento ajudar os infiéis a encontrar o caminho da verdade. Ajudar os infiéis a ser diferente. Eu vou falar uma coisa para você muito forte. Amados, Deus trabalha na minha vida através da ingratidão de outras pessoas. Quando eu sou atingido pela ingratidão, pela falsidade de algumas pessoas, o Espírito Santo fala comigo de uma forma extraordinária. Isaías, não seja igual. E eu trabalho a minha vida para não ser igual a essas pessoas. Eu quero falar para você nesse momento que está me ouvindo agora, quero falar para você que quando nós pegamos essa carta de Paulo aos Filipenses, nós devemos de imaginar que todo homem de Deus deveria de pelo menos tirar um culto no mês para poder pegar uma mensagem e agradecer a igreja pelo sucesso, por ter estado de portas abertas. E mais, chame os comprometidos para estar orando pela igreja, para estar clamando de verdade pela igreja, porque eu quero dizer para você que nós estamos começando a viver na nossa geração um momento crítico, e a nossa geração só vai conseguir vencer a luta do bem contra o mal, o levante do diabo contra a igreja, debaixo de santificação. Santificação. Se não houver santificação, ninguém verá Deus. Tudo que o diabo quer destruir, corroer as bases da igreja. E as bases da igreja estão fundamentadas em fidelidade, amor, respeito. Está fundamentado
em coisas, em unidade. Unidade. Quando Jesus ele disse para Pedro, Pedro, tudo que você, eu estou te dando a chave do reino dos céus. Tudo que você ligar na terra vai estar ligado no céu. Mas tudo que você desligar na terra vai estar desligado no céu. Estou te dando uma autoridade. Estou te dando uma condição de você chegar até mim. E nós vamos mudar qualquer circunstância através da sua fé. Você vai falar e vai acontecer. Vai ser do jeito que você falar. Eu estou te dando uma autoridade. E você vai fundar a minha igreja sob meu nome. E as portas do inferno não vai prevalecer contra ela. Amados, quando Jesus ele disse para Pedro, você vai fundar a minha igreja sobre esta rocha. Quem é a rocha? A rocha é Jesus. Quem era Pedro? Petra, em grego, Petra. Fragmento da rocha, pedacinho. Pedro, você é o fragmento, um pedacinho meu. E é sobre o meu nome que você vai edificar a minha igreja. Sobre a rocha que é Jesus. E as portas do inferno não vai prevalecer contra essa igreja. As portas do inferno não vai prevalecer. Pastor, por que a igreja ela fechou? Por que a outra igreja ele fechou? Por que aquele homem desviou? Amados, uma coisa é um ser humano cair na fé, desanimar, tomar uma atitude precipitada. Mas eu quero dizer para você que quando você pega a igreja de Cristo, há 2000 anos sendo sacudida pelas adversidades, mas ela nunca esteve tão forte. Nunca esteve tão forte. Se você nesse momento acessar na internet aí, mártires da igreja primitiva, você vai ver uma cena no Coliseu Romano, aonde centenas de crentes foram estraçalhados por leões vivos. Qual era a promessa? Se vocês abandonarem esse Jesus, nós libertamos vocês. Negue a fé. Nenhum deles negaram a fé. Havia uma tortura feita pelo exército romano, que ela era cruel demais. Eles derretiam chumbo e pingavam, derramavam na cabeça da pessoa. E aquele chumbo queimava o osso do crânio, entrava queimando os miolos e matava a pessoa com uma dor insuportável. A igreja está aqui, sabe por quê? Porque homens amaram a obra de Deus. Porque homens entenderam o seu chamado. Porque mulheres entenderam o seu chamado. Porque crianças entenderam o seu chamado. Talvez uma criancinha chorando sem saber o que estava acontecendo. Mas era fruto de alguém que havia entregado a vida na mão de Jesus. Quero dizer para você nessa noite, em nome de Jesus Cristo, amados, passe a orar pelos irmãos da sua igreja. Passe a orar pelo pastor da sua igreja, por aquele dirigente. Talvez você frequenta uma igreja onde o pastor está ostentando riqueza, belos carros, e você acha que aquele homem, ele é um poço de fortaleza. Se Jesus não for na vida dele, ele pode da noite para o dia perder tudo, acabar com tudo. Ele precisa da sua oração, porque Paulo disse, nós devemos de orar pelos reis, por todos que estão em eminência, todos que exercem autoridade. Nós devemos orar. E eu quero até falar para você, eu não tenho um partido político definido, já falei isso aqui. Pastor, então o senhor votou em quem? Eu votei no Bolsonaro na última eleição e votaria de novo. Mas o partido dele não é o meu, eu sou um cidadão. E como cidadão na eleição do qual ele concorreu no primeiro, nesse mandato e ganhou, ele era a melhor opção e eu, para mim, ele continua sendo. Continua sendo, vou dizer por quê. Quando o Bolsonaro discursou o ano passado na cúpula das Nações Unidas, eu quero pedir a você, digita aí no seu computador, no seu notebook, no seu celular, que hoje tá tudo no celular, né? Então você digita aí no seu celular o discurso
do nosso presidente Bolsonaro na cúpula das Nações Unidas em janeiro de 2020. Parece que foi em janeiro isso. E você vai ver tudo que ele falou lá. Quando ele volta para o Brasil, passa o carnaval e vem essa pandemia. E ele continuou firme numa palavra. Mas eu gostaria que você ouvisse o discurso dele do princípio ao fim. E você vai ver o que ele falou. O que ele falou através de partidos da esquerda. Eu vou dizer um negócio para você. Tá tudo se cumprindo aí. Tá tudo se cumprindo. O Brasil tá um caos. As mentiras, o levante, os poderes judiciário, executivo. Nós estamos vendo tudo, cada um está fazendo suas próprias leis, né? Tentando tirar o poder das mãos dele, dificultando, né, o seu ministério. Por quê? Porque existe desejos escusos atrás disso. Eu nunca estive perto dele. Na nossa cidade de Juiz de Fora foi onde ele tomou uma facada, né? Mas aquele homem, aquele criminoso, não era daqui, veio acompanhando ele. E ele é uma pessoa pública. Ele é uma pessoa do povo, ele é uma pessoa que anda no meio do povão. Sabia o que ia acontecer. Mas eu pego grandes exemplos. Quando nós pegamos presidentes dos Estados Unidos em tempos antigos, né, que foram baleados com a bala no peito, e esse homem ainda discursou durante a noite toda para depois ir para o hospital, e aí esse homem ganha a eleição. Sabe? Então nós vemos que por trás de um grande líder há grandes propósitos. Eu quero falar para você, ore pelo presidente da nossa nação. Hoje, pessoas que não entendem nada de política quer criticar. Não entende nada do câmbio, quer criticar. Não sabe nem como é produzido o dinheiro do país, quer criticar. Não sabe quem é o maior poder aquisitivo financeiro das nações, quer criticar. Então quero falar para você nessa noite. Ame mais. Respeite mais. Valorize mais. Eu falo para você que durante esses anos de ministério eu ajudei muita gente tem ajudado. Eu e a pastora Conceição, nós não temos limites para poder ajudar pessoas que estão sofrendo. Mas do que a gente vê de ingratidão acontecer é muito grande. Agora Paulo está agradecendo a uma igreja que eu assistia em todos os momentos da sua vida. Quero falar para você que nessa noite, lembra de alguém que foi um canal de bênção na sua vida um dia. Lembra daquelas pessoas que fizeram parte de uma caminhada contigo. Lembra daquelas pessoas que te estenderam a mão em momentos difíceis da vida. Talvez hoje você está bem. Por isso quero falar para você. Se você está bem hoje, glória a Deus. Não se esqueça que para você ter subido, alguém segurou a escada para você. Então lembra de puxar essas pessoas para cima. Lembra de ligar para essas pessoas e falar, olha, muito obrigado. Tem tempos que isso aconteceu, mas eu te agradeço muito. Quero falar para você que Jesus, Ele é tudo na nossa vida. E se Ele não estiver na sua vida, você não vai reconhecer. Jamais aquele que um dia te estendeu a mão. Eu quero orar por você e quero pedir a você nessa noite, lembra do pastor Isaías 3 minutos antes de você dormir. Porque Deus vai falar muito ao teu coração. A sua oração, ela vai ter um poder muito grande para nos fortalecer, nos ajudar a caminhar. Né? Eu oro muito para as pessoas, mas eu careço também da sua oração. Eu quero fazer uma breve oração e desejar a você uma ótima noite. Senhor meu Deus, de todas as pessoas que estão me acompanhando agora, há pessoas, meu Deus, que precisam de uma intervenção do Senhor, do já do Senhor para esta noite. Eu quero, Senhor, pedir a Ti, meu Pai, dai força a esse homem, a esta mulher, para que essa pessoa possa tomar decisões, meu Pai, que vai impulsioná-las em direção às suas vitórias. Eu entrego, meu Pai,
os nossos amigos que, direto e indiretamente, têm sido um canal de bênção, meu Pai, na nossa vida. E, Senhor, pessoas que agora, nesse momento, está, meu Deus, talvez numa sala de bate-papo, está talvez reunido com colegas que acham que são amigos, talvez, meu Pai, trabalhando contra, meu Deus, a nossa vida, o ministério. Que o Senhor tenha misericórdia dessas vidas. Que o Senhor, meu Pai, trate com eles no oculto. Trate com eles, meu Pai, no secreto. Eu quero pedir, meu Deus, que nessa noite o Senhor vá de encontro a esta pessoa que perdeu um ente querido, que está chorando a perda de um familiar para a Covid-19. Talvez até mesmo um câncer, um caroço, meu Pai. Talvez, meu Deus eterno, uma diabetes agressiva. Talvez, meu Deus, uma depressão que adentrou por essa casa. Meu Deus, eu quero entregar nas tuas mãos agora teus filhos. E quero pedir, meu Pai, que essa família que está, meu Deus, em contendas, conturbada, eu quero pedir a ti, meu Deus, abençoe poderosamente a vida de teus filhos. Dai a eles uma noite tranquila e prepara uma semana de vitória. Não importa o tamanho da adversidade. Tu és Deus. Tu és maior do que tudo. E creio que o milagre, ele já aconteceu. Meu Pai, nessa noite, eu peço, meu Deus, só vai de encontro aos lares. Aos lares, meu Pai, aonde a dívida, aonde as portas estão cerradas, aonde, meu Pai, a provisão minguou. Eu quero pedir que o Deus, meu Pai, das causas impossíveis, entra nesta peleja e conceda vitória. Só você que crê, diga amém. Graças a Deus. Eu desejo a você, toda a sua casa, uma ótima noite, com a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amados, durante essa semana agora, até sexta-feira, a vida de muita gente vai mudar para melhor.